Senhor Eric, o seu pai, se eu não me engano, gostaria que se o senhor puder falar. Ele foi preso hoje numa clínica? Ele estava internado? Eu não tenho informações, Excelência. Não tem, não? Eu ouvi este boato, então eu gostaria de ter certeza, justamente porque, dentre os 17 pedidos de prisão preventiva efetuados pela Polícia Federal e depois em outro processo mais 3, eu gostaria de destacar o não acolhimento da prisão do senhor José Carlos de Oliveira. Gostaria de destacar também o acolhimento da prisão domiciliar da senhora Ingrid, se não me engano. Tem tanto nome aqui. Ingrid Piquinskene Moraes Santos, porque ela tem 2 filhos abaixo de 12 anos. Mas, dentro da mesma relatoria, são petições diferentes, autos diferentes, mas o mesmo relator. A senhora Thaisa Hoffmann foi presa. Foi presa e ela tem um bebê. Ela esteve aqui conosco, prestou seu depoimento, mas ela é uma mãe que está amamentando. 2 pesos e 2 medidas. Para mim, isso soa estranho. Gostaria de saber o que é que está acontecendo. Para mim, não faz sentido nenhum. Não seria um julgamento extrapetita, porque o pedido foi de prisão e quem pede o mais pode levar o menos. Nessa senda, eu indago o ministro André Mendonça. Por que é que ele assim decidiu concomitantemente nos 2 autos? Fica a pergunta para todo mundo tentar entender. Mas o senhor José Carlos de Oliveira foi poupado. O seu pai, que se encontra enfermo, não sei se é verdade ou não, justamente por isso que eu gostaria de fazer esse contraponto. Sim, ele está afastado por motivo de saúde. Ok, mas estava em clínica? Estava afastado por motivo de saúde. Então, é aí que eu pergunto. Resposta para isso eu não tenho. Gostaria de destacar também que a entidade Conafer, que foi suspensa por irregularidades durante 3 meses, no período da pandemia, depois ela foi reabilitada pelo senhor Rolim, nomeado no governo passado, e eu tenho em minhas mãos, posso disponibilizar para os senhores, uma carta de agradecimento do senhor Carlos Lopes, presidente da Conafer. Agradecendo. Mas o mais intrigante e interessante, que também é uma pergunta retórica, porque com certeza vai ficar sem resposta, não de Vossa Senhoria, porque não vem exatamente ao caso, não foi o senhor que reabilitou, o senhor não se chama Carlos Rolim, certo? Eles requereram e conseguiram receber o valor de quase 12 milhões de reais, nós temos esse documento aqui, eu estou falando em fatos, deste período que eles estavam suspensos por irregularidades e, obviamente, não prestando serviços. Estranho, não? É muito estranho. E, por fim, eu quero dizer para o senhor que, de repente, o senhor pode até pensar uma colaboração premiada. Não sei qual é a linha dos seus advogados, aos quais eu respeito sobremaneira. Mas, de repente, quando a gente está dentro do seio familiar, eu sei que deve doer muito. Não sei se o senhor foi enredado, se o senhor realmente tinha consciência quando começou. O senhor tem 34 anos, é isso? Perfeito. Diferentemente do último depoente, foi que iniciou aos 22 anos, o senhor deve estar nesse conluio há um tempo e deve ter sido enredado pelo próprio pai, eu não sei, mas pense. Pense.
O senhor se sente ameaçado de alguma forma por alguém? Não, Excelência. O senhor sabe se seu pai foi ameaçado? Não sei informar, Excelência. Ok. Olha, por fim, eu quero agradecer a deputada que me antecedeu e citou o meu nome. Sobre a denúncia que eu efetuei ontem na sabatina do Dr. Paulo Gonet. Engraçado como a vida dá voltas. Eu virei agora a protetora dos patriotas golpistas. Interessante, né? Sinto muito, a deputada também é formada em Direito, foi procuradora, acredito, aqui do DF, não quis aguardar, eu pedi para ela aguardar para ouvir a minha fala, mas me deram tanto engajamento que eu estou extremamente feliz. Por quê? Porque eu pude trazer à lume uma denúncia que há muito tempo foi protocolada na Polícia Federal e foi protocolada também na PGR, no Supremo Tribunal Federal e foi protocolada aqui no Senado, na Comissão de Defesa da Democracia, com a senadora Elisiane Gama, que é a presidente, e comigo, a vice-presidente. Só que eu não sei como é que isso está sendo investigado, porque tramita em segredo de justiça, mas eu fiz questão de trazer à lume um problema que me preocupa. O senhor é advogado, o senhor constituiu advogado de renome, e eu tenho certeza absoluta que o senhor não permitiria jamais não ser bem assistido na sua defesa. Só que a maioria das pessoas que já foram condenadas, e algumas ainda estão sendo processadas pelo 8/1, os bagrinhos, são pessoas extremamente humildes, pessoas que não tiveram oportunidade de ter instrução, e eu já assisti a cerca de 250 audiências, entre audiências de instrução e audiências de custódia. Eu duvido que a deputada tenha assistido a tantas audiências. Se ela tivesse feito isso, ela não estaria falando o que falou. E o mais engraçado é que como serviu a carapuça. Ontem, eu não falei o nome de nenhum advogado. São não sei quantos mil réus. Eu não falei o nome de nenhum advogado ou advogada e eles já saíram na defesa e me xingando. Foi muito interessante porque a carapuça serviu. A carapuça serviu, relator, e tá tudo muito patente para ser visto. É só as pessoas terem a paciência de assistir a tudo isso, e eu já indico o canal do Victor Panchorra, porque este rapaz traz o caso e os casos e as audiências de uma forma bastante simples para que leigos compreendam o que está acontecendo. Uma das questões que mais... eu te peço um minutinho só para eu poder concluir, presidente. Uma das questões que mais me angustia é que a maioria dos réus tem provas dos seus celulares que foram apreendidos. Um minutinho só, senão eu vou pedir para o meu amigo Pimenta. As provas estão aqui. E os advogados falam para o cliente continuar mentindo. Não há como mentir. A materialidade está ali, ó, exposta, patente. Não há como mentir. Segundo lugar, eles não pedem causas de diminuição e nem atenuantes. Porque se você tem a materialidade, é melhor você falar sim, eu queria dar um golpe de Estado, eu fui incitado, eu vim aqui para isso, porque sim, é possível também tratar dessa questão de desconhecimento da lei, em tese. Mas eu não estou nem falando disso, estou falando em confissão e eu estou falando também em agir sob a influência de multidão, em tumulto. Eles não pedem essa atenuante. Um minutinho só, senhor. Já passou um minuto, Excelência. Já passou um minuto. Então, a questão, presidente... Pois não, Excelência. É que tirem a preguiça do corpo. E sim... É importante representar na Ordem dos Advogados do Brasil essa excrescência e essa atitude. Eu sempre defenderei os bons advogados. Agora, quando eu vislumbro atitude dessa espécie que não alega atenuante nenhuma,
tão patente e, acima de tudo, que protege o nome do grande líder, eu não posso ficar quieta. Pois não, e senhora. não ficarei quieta. E todos esses que puderem, que tiverem a oportunidade de se debelar contra esse tipo de atitude, porque é igualzinho uma questão de um médico socorrista. A gente livra vidas. Obrigado, Excelência. E, presidente. Para encerrar, por gentileza. Para concluir, presidente. Para super. Ixi, eu já vi tanta gente ter tanta. Para encerrar, Tem Excelência. tanto tempo. Excelência. A questão é de uma morte civil. Calma, fica calmo. Não, por É favor, uma Excelência. morte civil. Senadora, por É gentileza. uma morte civil do cliente. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Eu não vou permitir isso. Pois Muito não, Excelência. obrigada, Nada, presidente. Excelência. Pois não, o senador, deputado Marcel Van Hatten, por favor. Por gentileza. Gente, esse não é o debate aqui, por favor. Por favor, por favor. Com a palavra, o senador Stevenson, por favor. Por gentileza. Por favor. Senhores, por favor. Eu não vou suspender a sessão, porque a gente... Senhores, por gentileza. Capitão Stevenson, por favor.